Iniciamos agora nosso momento de reflexão desta manhã de sábado, fria, porém acolhedora. Procuremos então nesse instante acalmar os nossos pensamentos, direcionar os nossos sentimentos, de maneira que nos sintamos envolvidos pela bondade, pelo amor, pela ambiência que nos acolhe. Nós que estamos aqui e aqueles que estão em seus lugares, onde se disponibilizaram para esse momento. Vamos assim, percebendo com a nossa sensibilidade a presença amorosa dos benfeitores queridos, as vibrações acolhedoras que permeiam a nossa natureza, trazendo-nos paz, harmonia e bem-estar. Esse estado de alma nos propicia a olharmos com otimismo e esperança para as nossas vidas, compreendendo que vamos fazendo tudo o que nos cabe, doando de nós, do nosso melhor, a fim de que as coisas se alinhem, se melhorem e nós consigamos vencer os desafios que vão sendo apresentados sem temê-los. Não temos que temer os desafios, apenas enfrentá-los, compreendê-los e seguir. A natureza, com suas flores exuberantes, a gramínea verdejante mostrando-nos desta manhã, com os raios primorosos do sol, como a vida é bela, como somos agraciados pelas bênçãos do Criador para nos ajudar. Tudo é beleza, tudo é harmonia, tudo é paz. Os pássaros com as suas algazarras, os animais, manifestando naturalmente os seus ruídos para mostrarem que estão num novo dia, num dia promissor, onde cada um de nós deve cumprir o seu dever para consigo, para com o próximo. Pensemos então na bondade divina e sentindo esse acolhimento, esse abraço, vamos elevar o pensamento um pouquinho mais. Vamos buscar aquela figura doce e amorosa de Jesus, aquela que mais nos agrade, aquela que temos hábitos de nos lembrarmos quando pensamos nele. E assim, com o pensamento em Jesus, criando uma atmosfera que envolva toda a nossa mente, percebendo como raios poderosos que chegam ao nosso coração, vamos dizer-lhe: Senhor, aqui estamos com o desejo mais sincero de sentir-nos acalentados pelo Teu amor. Pedimos a diminuição das ardências de nossa alma, a força para as provações, a luz para o nosso entendimento, a fim de que possamos ver melhor, e a compreensão para aceitar a todos como cada um é. Que sintamo-nos acalentados e amparados nesse instante, por Tua bondade, por Tua compaixão e por Tua misericórdia. Como aprendizes do Teu amor, que ainda somos, queremos Te pedir, Senhor, fica conosco em mais esse momento, em todos os dias de nossa vida. Assim seja.
Bom dia a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso carinho, gratidão por estarmos aqui nesse momento singelo de reflexão, por buscarmos uma pequena compreensão acerca daquilo que envolve a nossa vida, o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior, para que possamos desvendar as nossas próprias necessidades e aos poucos irmos traçando caminhos melhores para a nossa existência. Então vamos aproveitar esse clima, né? Não só o clima frio, né, da manhã, que nos convida a agasalharmos o corpo, mas vamos também agasalharmos a alma, né, das vigorosas vibrações que recebemos nesse instante, trazendo-nos tranquilidade ao espírito. Então nós estamos seguindo a obra O Amor Imbatível Amor, que é essa obra da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, essa obra que nos ajuda nessa compreensão psicológica das nossas necessidades. Estamos falando da autorrealização, né? Esse capítulo fala da autorrealização, que é muito mal compreendida pela maioria de nós, e o conceito que nós temos é que autorrealizado é aquele que bem materialmente está, né? Aquele que alcançou e tudo que se pode imaginar, né, dentro dos campos da matéria. E vamos percebendo que esse conceito está muito longe da autorrealização, né? Porque se fosse assim, nós não veríamos entre os mais abastados, entre aqueles que têm tudo, né, os maiores e mais sofridos dramas que as criaturas vivenciam, né? Nós vamos encontrar entre pessoas materialmente realizadas, né? Também entre não, né? Criaturas bastante sofridas dentro de desafios que a pessoa tem muita dificuldade em conduzir, mostrando que não é a matéria, não são os títulos que a gente pode alcançar no mundo, não é a nossa profissão, não é onde nós estamos, não é o que nós estamos fazendo que vai fazer com que a gente consiga encontrar intimamente o objetivo da existência, né? E muitas vezes nós colocamos a culpa da nossa infelicidade ou do nosso mal-estar na condição em que nós estamos aqui. Seja ela da condição social, seja ela intelectual, seja ela material de qualquer sorte, do corpo, né, dos sentimentos, dos desejos. Então nós olhamos para a gente fala assim, eu sou infeliz por causa disso. E estamos equivocadamente situados em um processo que não é verdadeiro. A infelicidade é um estado de alma por razões muito próprias do espírito. Não é como eu estou aqui na Terra que determina esse estado de alma. É como eu me sinto, como eu estou como espírito, né? Como estão os meus sentimentos. O sentimento é a base de toda a estrutura da felicidade que nós vamos experimentar, daquele bem-estar, daquela paz que a gente experimenta, que independe de qualquer outra coisa, né? De cor, de sexo, de raça, de condição social, de condição intelectual, disso ou daquilo, né? Ou seja, não tem nada exteriormente que possa ser considerado o agente desse mal-estar que muitas vezes a gente sente. Como a obra mesmo fala do amor, né? O amor é a tônica da felicidade. Em qualquer situação onde encontra o espírito, se ele está procurando amar, se ele realmente está se dedicando ao amor, não há como o bem-estar não se instalar na alma a despeito de qualquer coisa que esteja nos acontecendo. Então nós vamos seguir aqui, ela está falando da autorrealização, daquela realização íntima, pessoal, né? E na última conversa que nós tivemos, estávamos falando justamente do espírito tornar-se ao longo do tempo o seu próprio psicoterapeuta. Ele é o próprio terapeuta dele mesmo, porque à medida que a gente vai compreendendo como funciona a vida, como funcionam as leis divinas, como funciona essa caminhada que nós vamos fazendo, a gente passa a cuidar de si. Até então a gente acha que vai encontrar alguém para cuidar da gente. Esse é o nosso grande, supremo e máximo engano. Achar que nós vamos encontrar no mundo alguém para cuidar da gente, né? Eu sou infeliz porque eu não tenho alguém, uma pessoa, alguém que preenche os meus anseios, né? Aquela pessoa que atende aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero. Essa é a nossa ilusão, né?
Alguns dizem assim, eu vou ser feliz quando eu atingir aquele patamar material, quando eu tiver aquela fortuna, aqueles bens todos que eu quero, aquela coisa toda. Então a gente começa a criar artifícios para emoldurar a felicidade, né? Colocá-la numa moldura que a gente acha que é a melhor. Imagine um quadro que um quadro belíssimo, né? Que você vai lá e escolhe uma moldura horrível, né? Uma coisa que não tem nada a ver com o quadro, não combina com ele. Aí você bota aquela moldura que você coloca na parede, você olha e fala assim, isso aqui não tá bom. Né? Aí o quadro não se encaixa aqui, não se encaixa ali, não encaixa lá. Você fala, meu Deus, mas que coisa horrível. É a moldura. A moldura, ela está fora das características daquele quadro. Né? Você pega uma pintura moderna, uma pintura ali neoclássica, ou mesmo surrealismo e tal, e coloca uma moldura rococó, né? Aquelas molduras cheias de coisa, dourada, e pendurada para cá e para lá. A hora que você olha para o quadro e fala assim, mas não tem a ver isso aqui, né? Nada a ver. É o que a gente faz com a nossa vida. A gente coloca molduras que não correspondem à nossa realidade íntima. Então a gente se emoldura em sentimentos que não são verdadeiros. E aí não fica bem. Olha para aquilo, não está legal. Mas, gente, eu estou com a pessoa que eu queria, mas eu tenho o dinheiro que eu queria ter, mas eu fiz todos os cursos que eu sonhei, mas a profissão idealizada é essa. Por que não está certo? Por que eu não estou me sentindo bem? Não é? Eu falo assim, mas, uai, como diz os nossos queridos, amados mineiros, que eu adoro tanto esse estado de Minas, né? Viajamos muito para lá para conhecer, especialmente a Estrada Real, né? É linda aquele trajeto lá do Imperador, que a gente vai visitando aquela cidadezinha desse tamanhozinho assim, escondida naquelas montanhas. Você fala, gente, onde estava isso? Onde estava isso que a gente não sabia onde estava, né? E a gente vai perguntando, né, como o mineiro falou, uai, vai estar tudo certo, né? Como que as coisas não vão bem? Eu tô do jeito que eu queria estar? Não está. Eu estou do jeito que eu queria estar, mas não estou do jeito que eu devo estar. Porque quem emoldura a nossa alma para que a gente fique bem emoldurado, né, com aquela beleza natural íntima nossa, são os nossos sentimentos. Se eles não forem os melhores, nós sofreremos com essa falsa e horrível moldura que vai deixando aquela beleza que somos completamente fora de situação. Você coloca aqui não fica bem, coloca ali não fica bem. Então a pessoa em qualquer lugar que ela está, ela não está bem, não está feliz, não está tranquila. Então com o tempo nós vamos nos tornando nossos próprios terapeutas. A gente vai aprendendo a avaliar as situações, a conversar consigo mesmo, né? E a doutrina espírita, ela ajuda muito a gente nisso, porque ela ensina de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui na Terra, por que nós temos os compromissos que a gente tem, por que nós estamos como nós estamos, tem uma razão. Ninguém está como está por acaso. Não tem obra do acaso. Então eu vou aprendendo que o jeito que eu estou aqui na Terra tem uma razão de ser. Essa não foi a única vida que eu estou vivendo, eu já vivi muitas vidas. E eu trouxe uma herança do meu passado que me representa hoje. Então eu estou conforme a herança que eu trouxe de mim mesmo, do meu passado. Com a vida, com o corpo, com as coisas em volta de mim, tudo organizadinho conforme eu herdei de mim mesmo. Né? A gente fica preocupado na Terra com a herança que a gente vai receber materialmente. Esquece da herança que a gente vai levar de si mesmo para outra vida. Tanto para a vida espiritual quanto para a vida no corpo na próxima encarnação. A gente está fazendo as malas. Todos os dias nós estamos fazendo as malas. A gente está colocando dentro dela o que a gente quer. E a pergunta é, e o que eu estou colocando na minha mala? Né? Nós estamos agora vivendo um períodozinho de frio aqui, né? Imagina você ir para uma região gelada, e só colocou roupa de verão. Camiseta cavada, bermuda, chinelinho, né? E aí você chega lá, né, o negócio pega. Aí você vai procurar na mala, vai abrir. Cadê minhas roupas de frio? Ué, não colocou? Mas quem arrumou? E vai querer brigar com o outro, não tem jeito. É o que a gente faz aqui. Eu quero culpar o outro dos dramas que eu vivo. E eu estou errado. Quem fez a mala fui eu. Mas ele está me atazanando. Pois é, ele é uma peça da sua mala. Ninguém está na vida de ninguém por acaso. Ele é uma peça da sua mala. Você colocou ele na sua mala.
Se você pudesse abrir a cortina do tempo, você veria que aquela pessoa que está do teu lado foi você que colocou ela dentro da sua mala. Aí ele colocou a minha na mala dele, também colocou. Os dois colocaram um outro na mala, nas suas malas e trouxeram. Não tem acaso, gente. Não existe acaso. Não existe acaso. O acaso são as aventuras, né, que a gente faz aqui, procurando coisas absurdas, coisas fora do rumo, que não é o que foi estabelecido para a nossa vida. Aí pode ser o acaso. Né? Mas a nossa vida está organizada conforme a gente vê. Então, a gente vai aprendendo com o Espiritismo que nós somos senhores dos nossos destinos, construtores da nossa imortalidade. Nós vamos construindo o que a gente quer para frente. A felicidade ou o sofrimento. Depende do que nós estamos fazendo. Né? E aí a gente vai vendo a vida num sentido de aproveitar dela o melhor que ela tem para nos oferecer para nosso aprendizado. Se a situação não é exatamente ideal como nós queríamos, lembrando que fomos nós mesmos que escolhemos a vida que temos, está no Livro dos Espíritos, tem uma resposta no Livro dos Espíritos de uma questão que diz assim: sois senhores da vossa imortalidade, vós mesmos escolhestes o gênero de prova que queríeis suportar. Vós mesmos, os Espíritos respondem, não foi ninguém que impôs para a gente. Cada um de nós, do jeito que está aqui do jeito que pediu, ou do jeito que foi possível. Porque há coisas que são compulsórias. Tem coisa que não tem jeito, né? A gente vem porque não há alternativa. Eu preciso daquela experiência e venho com ela e acabou. Mas a maioria delas a gente escolhe, inclusive as pessoas. Nossa, mas aquela pessoa é difícil, então, mas eu preciso me harmonizar com ela. Eu preciso me harmonizar com ela, então eu quero que ela vá e que ela fique próxima de mim. Né? E aí a gente vai pedindo, desde a condição material, né, de quanto a gente vai ter, como a gente vai se conduzir, até as questões emocionais e morais. Então a gente vai organizando a nossa existência. Sabendo disso, fica mais fácil a gente cuidar de si mesmo. Porque a gente para de ficar procurando culpado. Mesmo que alguém tenha nos feito alguma coisa que nos feriu, que criou alguma dificuldade para nós atraímos aquela experiência para nós. Existe alguma coisa dentro de mim que atrai as experiências que eu preciso. Então, não tem muito o que reclamar de ninguém. Na verdade, eu preciso fazer uma revisão dos meus sentimentos. Como eu estou como sentimento? Como é que eu vejo a vida? Como é que eu aceito a experiência, né, da encarnação atual? Como é que eu enxergo a existência? Será que eu estou enxergando ela como um aprendizado ou como um martírio? A minha vida é um martírio ou um aprendizado? Né? Não tem ninguém me martirizando, ninguém me fazendo sofrer. Deus não faz ninguém sofrer. Né? Então eu vou conseguindo conversar comigo mesmo, sendo o meu próprio terapeuta. Né? Não estou dizendo que a gente não deva fazer terapia. Se for necessário, tem que fazer. Se for necessário, tem que procurar o médico. Né? A religião, tudo um conjunto de ajuda que vai proporcionando a gente se estruturar e fazer esse autoentendimento. Né? Mas nunca nos esquecendo que nós a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a base de tudo é o nosso sentimento. Se é o nosso sentimento, ou o conjunto dos sentimentos que temos, eu preciso então mudar essa realidade, eu preciso trabalhar sentimentos. Eu preciso desenvolver sentimentos nobres, bons, que me ajudem a estruturar a minha paz, a minha felicidade, a minha alegria, a minha esperança. Muita gente diz assim, minha vida não é como eu queria, eu trabalho muito e tal, mas essa é a experiência que a gente precisa nesse momento. Amanhã pode ser diferente. Né? Amanhã pode ser diferente. Cada dia é um dia que nós vamos superando e mudando. Se eu mudo a minha compreensão agora, ou amanhã é diferente. Porque eu começo a projetar outros cenários para o meu futuro. O pessimista, aquela pessoa que levanta de manhã, a vida é uma porcaria, nada funciona, olha onde eu nasci, olha o que eu sou. Né? A pessoa começa então a olhar para si com desprezo, aquele olhar ruim, se fazendo de vítima, coitadinho de mim, coitadinho. Gente, o vitimismo é a pior escolha que a gente pode fazer. Dentro do campo dos sentimentos, o vitimismo, né, é a pior escolha. Porque o vitimismo vai fazer a gente estacionar, não sair do lugar. Ninguém é vítima. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai prosseguir. Eu não sou vítima.
Eu estou num processo de aprendizado. Aquilo que está acontecendo comigo é para me ensinar alguma coisa e tem a ver com a minha vida. Deus não me deu, não permitiu que eu passasse por nada que não tivesse a ver com a minha própria vida. A vida, quando eu estou falando, não é a vida atual, é a vida de sempre. A vida que eu já vivi, a vida de hoje, a vida do ontem, a vida de sempre. Tem a ver comigo, com a minha vida. Então, a gente precisa aprender. Então, o cultivo de bons sentimentos vão me ajudar a emoldurar o quê? Uma realidade íntima agradável, que apesar de em algum momento desafiadora, mas com esperança promissora. Eu estou passando por dificuldade, mas vai melhorar, vai mudar. As coisas vão mudarem, eu vou prosseguir, vai mudar. Essa confiança em Deus, né? Nós fazíamos a revista Espírita esses dias, nós estávamos comentando sobre aquele pai que suicidou-se porque o filho ia para a guerra. O filho iria para a guerra, para salvar o filho ele se matou. Como ele seria arrimo de família, não iria para a guerra. Então ele salvou a vida do filho. Ele estava numa situação difícil do outro lado, no mundo espiritual. Porque o suicídio, embora tendo uma justificativa que a pessoa ache que ela é plausível, ela não serve para tudo. Ela é um atenuante em algum momento, especialmente no amor ingênuo. Esse é o amor ingênuo, né, do pai. Então, tem atenuantes, mas não livra o espírito daquela amargura, daquele sofrimento íntimo que ele experimenta por causa do suicídio. Não livra ele disso. Né? E ele estava numa condição dessa. E aí São Luís responde que se ele tivesse tido confiança em Deus, ele poderia ter passado por essa prova aceitando que o filho fosse para a guerra. E aí São Luís pergunta assim, e quem garante que o filho morreria na guerra? Quem garante? Ele poderia voltar. Quantos voltam? Aliás, a maioria volta. Né? Quem disse que o filho morreria na guerra? E em último caso, se ele tivesse realmente que partir? Não estava nas mãos dele cuidar disso. Não foi ele que mandou o filho para a luta. Ele foi convocado, então tem uma razão nisso tudo. Né? Tem uma razão. Suicidar-se para resolver esse problema foi a pior escolha que ele pode fazer. Ele criou um problema maior do que o problema de o filho ir para a guerra. Ele criou um problema maior. Né? Matando-se, ele criou um problema maior. Então, olha só. Né? E a gente fala que fez isso por amor. É um amor ingênuo, né? Porque o amor é verdadeiro, o amor supremo não é. Aquele amor que ensinou Jesus não é. Esse amor aí é o amor ingênuo, né? É aquela posse ainda que a gente tem sobre as coisas e acha que a gente pode controlar tudo, né? Nós não podemos controlar tudo. A gente pode controlar algumas coisas, tudo não. No que se refere às nossas atitudes, nós podemos controlar. Eu controlo o que eu quero fazer. Até certo ponto. Pode ser que o que eu queira fazer eu não consiga concretizar. Mas eu posso desejar, eu posso tomar medidas para fazer isso, para fazer aquilo. Né? Então, o coitadinho de mim, né, que é o vitimismo, não adianta. Porque muita gente parte para a vida espiritual pelo suicídio por causa do vitimismo. Ah, minha vida não presta, tudo dá errado, tudo não é assim. Né? Muitas vezes, quando tudo está dando errado, tudo está certo. Ou seja, é o que o espírito precisa para poder passar por aquela prova que ele mesmo escolheu. E que ele acha que está tudo errado. Por um sentimento que nós sabemos muito bem que a gente tem, todo mundo tem. Se vocês não têm, eu apresento o meu, chama orgulho. Um negocinho chamado orgulho. É uma pecinha meio atravessada que fica aqui dentro da gente e ela atrapalha muito a gente, que é o orgulho. Então o orgulho me diz que eu não posso aceitar a vida que eu tenho. Que eu não posso compreender a vida que eu tenho. Né? Então nós só podemos fazer nessa vida o nosso melhor. O que eu posso fazer nessa vida? O meu melhor. Aquilo que não depende mais de mim, me cabe apenas o quê? Aceitar. Isso é aceitação. Aceitação não é cruzar o braço, é fazer tudo o que é possível fazer da minha parte, e o restante não é comigo. O restante é com a vida, é com Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte, o meu melhor. Qual é o meu melhor? O problema é que nós não fazemos o nosso melhor. Quando a gente entra no processo do vitimismo, a gente para de lutar e se entrega à vida como alguém que entra num barco, numa corredeira, sem remo, sem nada, e deixa o barco ir embora. Uma hora dela ele vai chocar com a rocha, ele vai cair numa cachoeira e não faz luta, não luta, deixa o barco embora. Isso é a vítima, né? Então vamos seguir aqui e ver o que a Joana vai colocando para a gente, né?
Nesse processo surge a liberação das tensões musculares, nós já vimos, né? A seguir identifica a necessidade de experimentar prazeres, sem a consciência de culpa, que as religiões ortodoxas castradoras lhe impuseram, transferindo-se das províncias da dor, como necessidade de sublimação, para o prazer agradável, renovador, que não subjuga nem produz ansiedade. O simples fato de reconhecer a necessidade que tem de experimentar o prazer, sem culpa, auxilia-o no amor ao corpo, na movimentação dos músculos, eliminando as tensões físicas derivadas das queloutras de natureza emocional, assim aprendendo a viver integralmente, a conquistar a realização pessoal. Então, à medida que o espírito vai tomando conta de si mesmo, ele vai tendo mais consciência de quem ele é, da sua existência, para com o vitimismo, percebe que todas aquelas experiências que ele está vivendo são experiências que vão ajudá-lo a crescer, ele começa a experimentar, em primeiro lugar, o prazer de viver e os outros prazeres que a vida proporciona, que dentro de um campo de responsabilidade não é proibido. É proibido, por exemplo, comer? Não. Claro que se você for comer um caminhão de coisa, aí já complica, né? Porque o excesso sempre vai ser o quê? Prejudicial. É proibido o sexo? Não, desde com responsabilidade. Tem amor? Tem vínculo? Tem respeito? Tem fidelidade? Sem problema nenhum. É proibido divertir-se, passear? Não, desde que é feito também dentro de um campo do equilíbrio, no campo daquilo que vai trazendo bem-estar, vai trazendo tranquilidade, não tem problema. Então tudo a gente vai percebendo que os prazeres que a vida oferece, eles são positivos, porque a gente experimenta eles no corpo e na alma. A gente experimenta prazeres no corpo e na alma. Claro que sempre dentro daquele campo de equilíbrio, conduzido com responsabilidade, com amor, com fidelidade, em qualquer campo que se imagine, ele faz bem. Quando o espírito para de se culpar e passa a assumir a responsabilidade dos seus atos, ele para de sofrer nesse sentido. E a sentir o bem-estar, o prazer que a vida proporciona. Quando há amargura, quando há culpa, quando nós estamos na contramão daquela que seja a verdadeira moral, que não é um moralismo social, é a moral cristã, a moral do Cristo. Quando eu estou praticando os ensinamentos que Jesus colocou para mim, então tudo que eu fizer dentro desse campo orientado por Jesus, eu estou bem, né? Uma das coisas sublimes que a gente pode usar como medida para saber se o nosso prazer é bom ou ruim, se aquilo que nós estamos vivendo na vida é bom ou ruim, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Essa é uma medida. Só fazer para o outro aquilo que nós também gostaríamos que nos fosse feito. Então, invertendo o entendimento. Uma regra áurea de felicidade. Então, o que eu estou fazendo é bom para mim? Opa, é bom para mim. É bom para o outro? Aí não sei não, né? Eu estou enganando ele, né? Então não sei se é bom para ele, né? É bom para mim, que eu estou tendo o que eu quero. Mas eu estou enganando ele. É bom para ele? Acho que não, né? Então não devo fazer. O que eu estou fazendo está lesando o outro? É ruim? Não, então não tem problema. Usar essa medida sempre. De fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E não fazer a ninguém aquilo que a gente não gostaria que nos fosse feito. É uma regra áurea de paz e de felicidade. Né? Esse é o amor ao próximo. Se eu estou dentro desse contexto, tudo que eu fizer, tá tudo bem. Posso desfrutar do bem-estar que a vida oferece? Posso, usando essa regra. O que eu estou fazendo está prejudicando alguém? Está prejudicando a mim? Não, então não está errado. Agora, se estiver prejudicando, mesmo que o outro não saiba, né? Porque, por exemplo, estou fazendo alguma coisa que está prejudicando, lesando o outro e o outro não sabe. Mentira, por exemplo. A mentira, o outro pode não saber. Mas eu estou lesando ele. Eu estou mentindo para ele. Então eu estou lesando ele. Mesmo que ele não saiba. Então essas coisas... Porque essa regra chama regra áurea. Por quê? É uma regra vital para a felicidade. Se eu quero ser feliz, eu tenho que aplicar ela. Porque se eu fugir dela, eu estou construindo infelicidade. Né? Eu estou construindo pontos de sofrimento para o meu futuro. Por isso que o Espiritismo fala, não cultive culpa,
né? Assuma responsabilidade, né? Aqui já é grego com aramaico, se alguém não entender, depois a gente traduz aí. Assuma responsabilidade. Então, a gente precisa lembrar que nós somos responsáveis pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas palavras, pelas atitudes. Tudo que sai de nós tem uma consequência. Tudo que sai de mim tem uma consequência direta na minha vida. Eu posso não me lembrar, mas lá na frente eu começo a enfrentar a consequência disso que eu coloquei, que eu fiz aqui atrás, que eu tomei, de uma atitude que eu tomei. Claro que dentro do nível de consciência, né? Se eu fiz alguma coisa que até então eu não sabia que aquilo tinha o peso que tem, vou responder conforme o entendimento que eu tinha. Mas se eu tenho o conhecimento, aí a consciência vai dizer, mas você sabia, tá aqui, ó, né? Então a gente precisa aos poucos ir mudando a pessoa que a gente é, trabalhando esses aspectos, né? Refletindo e verificando se as nossas atitudes são boas ou elas são más. Como é que eu sei o que é bom e o que é mal? Livro dos Espíritos, o que é o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo aquilo que se afasta dela, dessa lei. E que é a lei de Deus? A lei de Deus é o Evangelho de Jesus, é os ensinamentos dele. Ele falou isso, não foi ninguém que falou. Eu vim trazer a boa nova, eu vim do meu pai trazer para vocês o jeito que vocês têm que viver. Foi ele que fez isso. E ele disse que ninguém seria feliz se não cumprisse aquilo. Ele falou, ninguém nesse mundo vai ser feliz se não praticar isso aqui que eu estou ensinando. Então, independente de religião, muita gente vive bem e feliz porque pratica os ensinamentos dele sem nem saber que está fazendo. Quantas pessoas que se dizem ateus são mais cristãos do que os cristãos? Porque fazem aquilo que ele ensinou. Age com amor, com responsabilidade, com fidelidade, trabalha no bem, faz um monte de coisa sem saber estar fazendo o que ele ensinou. Então é feliz. O medo, a gente acredita que seja a insegurança, né? A gente traz inseguranças de experiências mal vividas do passado. Quando a gente deveria ter assumido determinadas responsabilidades, não assumimos, né? Deixamos coisas ruins acontecerem pela nossa falta de decisão, pela nossa falta de atitude. E aí gera o quê? Um processo de suprema insegurança. Então a gente reencarna trazendo aquelas inseguranças, que não vai dar conta, que não vai conseguir, porque não se preparou realmente para aquelas experiências. E geralmente quem tem medo não tem medo de tudo, tem medo de algumas coisas específicas, né? Porque é nos campos que a gente realmente não cresceu. Onde eu não cresci, ali tem o quê? Uma lacuna, né? Um vazio, que me faz olhar para a vida e falar, e agora? Dou o passo ou não dou? Né? Não tem uma tábua, uma prancha, um solo para eu pisar, porque eu não construí, né? Então a responsabilidade nossa é muito grande em aproveitar as experiências da vida para crescer com elas, né? A gente ser otimista, acreditar, fazer, né? Porque tem pessoas que, desculpe o termo, mas tem pessoas que são parasitas, elas transferem tudo para os outros fazer. Não assumem nada na vida. Inclusive materialmente isso é horrível. A mãe de um amigo meu, quando o pai desencarnou, ela não sabia nem o que era um cartão. Quando apresentaram isso aqui, apresentaram um cartão para ela de banco, né? Mostraram para ela, prazer, eu sou um cartão. E ela ficou olhando para o cartão assim, ela falou assim, será que isso é um objeto de outro planeta? Que eu não tenho nem ideia de que seja isso, né? Um cartão. Nunca viu, quer dizer, não se responsabiliza, deixa tudo para o outro, né? Transfere para o outro, se vira, faz tudo você. Oi? Tem. É uma culpa concorrente, né? É dos dois. O que não quis assumir e o outro que assumiu tudo, né? Exatamente. A gente está aqui para estimular as pessoas também, né? Só que a gente não é responsável, né? Pela decisão do outro, da acomodação do outro. Mas tem um processo, tem ali uma participação naquilo, né? Tem que ajudar, tem que se esforçar, porque nós vivemos uma vida compartilhada nesse mundo. A gente viveu, a gente nasce numa família para compartilhar, a gente tem amigos para compartilhar, a gente tem companheiros de trabalho para compartilhar, então a gente vive compartilhando, um contribuindo com o crescimento do outro, né? Por isso é que Deus colocou a gente para viver em sociedade, para conviver com as pessoas, desde a família, porque ninguém nasce de chocadeira, né? A gente nasce realmente do ventre de uma mãe, né? E é o lugar mais próximo onde alguém pode estar de uma outra pessoa, é o ventre da mãe. Quantos ódios, né, são resolvidos ali? Quantas coisas antigas, quando o espírito é gestado ali, ele está tão próximo do outro e sentindo o amor, sentindo aquela proteção,
que aquele ódio, aquela mágoa que ele traz de outra vida quebra ali, né? Ou às vezes nem tanto, mas depende muito se o espírito for um pouco maleável, aquilo quebra. E ele então nasce, fica aí uma rusgazinha, uma dificuldadezinha, mas já foi 90% foi resolvido ali, né? No nascimento propriamente. Então a gente vai aprendendo, né, com a doutrina espírita que a gente é senhor da nossa vida. As atitudes nossas são decisões que a gente toma e a gente precisa assumir a responsabilidade, né? E não culpa, né? A culpa não ajuda. Quando acontece alguma coisa ruim conosco, se a gente entrar pelos caminhos da culpa, se enveredar por essas estradas, nós estamos perdendo tempo. Se tem uma coisa que Deus não tem de nós, eu sempre comento isso, tem gente que fica horrorizado quando eu falo isso. Vocês sabiam que Deus não tem dó de nós? Se tem uma coisa que Deus não tem de nós, é dó. Deus não tem dó de ninguém. Ele tem uma coisa muito melhor que dó. Amor. E o amor ele permite que você passe pela lição para você aprender, crescer. Porque a pior coisa que Deus podia fazer por nós é ter dó. Coitadinho, né? Vou resolver esse problema para ele. O que ele estaria fazendo com a gente? Deixando a gente estacionado. Nós não evoluiríamos. E a função da existência é evoluir. É chegar a Deus. Todos nascemos para chegar a Deus. Todos evoluiremos. Todos seremos anjos. Todos seremos espíritos puros um dia. Mas com os nossos próprios esforços. Com a ajuda divina. Mas o trabalho é nosso. Lembra do Evangelho? Sois artífices da vossa própria imortalidade. Ou seja, na imortalidade, no tempo, nós iremos... O que é um artífice? Aquele que constrói, aquele que molda, aquele que trabalha a argila, o barro, aquele que modela. Mas não é Deus que modela a gente, é a gente que se modela, com a ajuda dele, mas a gente que se modela. Ele chega e dá o barro, fala, agora faz. Faz. Cada existência nossa é o barro que Deus dá para a gente. Fala, ó, pode fazer. E aí você vai reclamar da escultura depois, se ela ficar toda torta, deformada? Que porcaria! Ué, foi você que fez, meu filho. Isso é vida? Então, não é? Tem gente que fala assim, isso é vida que se tem? A pessoa acorda de manhã, olha para a vida dela, isso é vida que se tem? Então, né? Na encarnação passada, a gente recebeu o barro para moldar o que a gente quisesse. Lembra da história do homem que trabalhava para um senhor construtor? E aí o senhor ia parar de construir, ele parou, ele resolveu parar. Chamou o seu mestre de obras, que trabalhou com ele a vida toda, e falou para ele, faça uma casa agora, do jeito que você quiser. Agora eu não vou te dar palpite não. Usa aí, faz o que você quiser. Eu quero que você construa a última casa nossa, a última produção nossa. Você pode fazer, tá? E aí esse construtor sumiu e foi fazer a casa. Comprou lá um terreno num lugar, escolheu o pior lugar da cidade, pior lugar, falou, eu estou cansado, eu não aguento mais isso, vou fazer isso, eu vou me vingar de ter esses anos todos de sofrimento, fazendo casa, essas coisas. Ele foi lá, escolheu o pior lugar. Aí fez a casa, comprou material de 5ª categoria, torneira tudo torta, luz danada, fez a pior casa da vida dele, porque ele falou assim, isso aqui é uma vingança mesmo, eu não quero nem saber mais de construir, Deus me livre. Aí tá bom, terminou. Chegou lá, encontrou o construtor, o seu patrão, falou assim, olha, eu fiz lá a casa. Vamos lá, o senhor quer ir lá ver? Né? É o produto do meu cansaço, das nossas lutas todas. O patrão falou, não quero ver não. Fica com a chave porque ela é o meu presente para você, por todos esses anos que você trabalhou para mim. O cara queria morrer. Ele construiu a pior casa da vida ninguém construiria uma coisa tão feia, tão mal feita, tão danada, num lugar tão horrível daquele jeito. Falou assim, é a sua indenização, é tua. Fica para você. Você que sempre foi fiel, foi um trabalhador, foi uma pessoa muito honesta, eu deixei você fazer do jeito que você queria, porque aí você não vai dizer que fui eu que te impus morar num lugar, você escolheu. E ele queria morrer, né? Imagina. A casa horrorosa que ele fez. É isso que a gente faz com a vida da gente. Deus pega, permite a reencarnação, dá tudo que é possível para a gente e fala, faz aí o melhor que você puder. Tá aí, do jeito que você quiser, você faz. E aí chega no mundo espiritual, a gente está tudo danado, estropiado, né, moralmente tudo lesado, e aí vai reclamar com Deus. Que jeito? Ele fala, mas eu falei que você podia fazer o que você quisesse. Você fez. Tá aí, a tua herança, a chave é tua.
Agora você vai morar nessa casa. Na outra encarnação a gente volta morando na casa moral que a gente construiu. Olha que danado que é a coisa. Então eu reencarno e vou morar na casa moral que eu construí. Desde a condição material até a condição espiritual. Eu vou morar. E ainda, sabe o que ele faz? Ele ameniza. Ele manda trocar algumas coisas ainda. Ele fala, não, tem umas coisas aqui que não estão funcionando. Eu vou te dar uma cama nova, vou consertar essas torneiras aqui, né? Vou mexer aqui um pouco nesse negócio aqui e tal. E ameniza, né? Dá uma arrumadinha na construção que a gente fez. Só que não tem jeito, né? Ela foi mal feita. Tem algumas coisas que não vão funcionar direito, não vão funcionar muito bem. Então a gente precisa, né? A pessoa fala assim, eu não tenho sorte no amor, né? Eu não encontro a pessoa. Pois é, né? O que será, né, que a gente emoldurou dentro da questão afetiva da companhia do outro, né? Como que eu lidei com isso? O desrespeito, a infidelidade, o usar o outro como se o outro fosse apenas um objeto, sem sentimento, sem nada, tudo isso leva a gente a construir, a botar na nossa mala, né, de viagem coisas que no futuro não vão ser bom para nós. Não vai ser positivo. Né? E às vezes a falta que a gente está sentindo hoje é justamente aquilo que a gente não construiu no nosso passado. E a maneira da gente retificar isso é justamente sentir a falta. Que o espírito percebe aquilo, né? Ele sente que está faltando ali alguma coisa. Mas é que para que ele reveja, não é castigo, Deus não castiga ninguém. Não é Ele que faz isso com a gente. Né? A gente vem para a Terra com aquilo que a gente construiu. Vocês escolhem o gênero de provas que querem suportar. Está lá no Livro dos Espíritos. A gente escolhe. A gente mesmo escolhe. Aqui a gente não escolheria determinadas coisas, mas quando está do lado de lá, escolhe. Porque aí tem a visão do futuro, né? A visão eterna. Aí percebe o que perdeu, sente o que perdeu, sente o que está faltando. E aí quer aquela vida. Vem aqui, aí esquece. E aí a gente começa a desejar aquilo que não está nessa planificação, né? É indispensável também aceitar-se. A gente não se aceita. A primeira pessoa no mundo que a gente rejeita é a gente mesmo. Olha no espelho, não gosta. Não gosta dessa criatura aí. Né? Mas o aceitar-se é o primeiro passo para aceitar os outros. Por que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Uma dificuldade terrível de relacionamento. Porque tem dificuldade de relacionamento consigo mesmo. Ninguém dá o que não tem. Não é? Ninguém dá o que não tem. Então a pessoa tem uma dificuldade imensa de relacionamento com ela mesma. Ela não gosta de si mesma. A vida dela não lhe agrada. A gente tem que acordar todo dia de manhã e falar assim, muito obrigado, meu Deus, pela vida que eu tenho. Pelo corpo que eu estou. Do jeito que eu estou, não tem nada errado. Está ótimo, está muito bom. Dentro de todo o balanço do que nós já vivemos, estar como nós estamos é uma bênção divina, é uma bênção. Estar como nós estamos é uma maravilha. Pode corrigir uma coisinha ou outra se não gostou, né? Dá uma arrumadinha no nariz, mexe na orelha, né? Tira um negocinho ali, aqui, não tem problema nenhum. Né? Faz um negócio lá para melhorar, né? A aparência, isso é bom, é autoestima, não tem problema nenhum. Mas eu não estou falando disso, né? Eu estou falando de não gostar-se como pessoa, né? Pessoal, mas eu sou uma pessoa sem graça. Uma amiga minha falou assim, eu pareço aquelas comidas lindas, sem sal e sem açúcar. Você vai comer, não tem gosto de nada, não tem tempero. Aquelas coisas sem tempero. Você bota na boca, né? Eu tenho uma amiga que ela foi fazer conferências em vários países, ela foi num país, não vou falar para não ficar... Né, mas o país que é, né? Mas ela foi, disse que a comida era linda. Disse que você olhava assim na bancada de comida, disse que era uma mais linda que a outra. A aparência, a hora que você botava na boca, era tudo igual. Não tinha gosto de nada. Tanto faz essa vermelha como a verdinha, quando a amarela, tudo igual, tudo mesmo, não tem gosto de nada. Ela falou, gente, esse povo não tempera a comida. Que coisa mais sem graça. É assim que a gente se sente, sem tempero, sem graça. E você acha que quem se sente assim vai gostar do outro? Não gosta. Nunca está bem com nada, com ninguém. Né? Conheço uma pessoa que está no 7º casamento.
E ele fala assim, mulher é complicada. Eu olhei para ele um dia e falei assim, será que mulher é complicada? Você está no 7º casamento e é a mulher que é complicada. Você já parou para pensar o que está faltando em você que você está procurando? Você está procurando dos outros o que está faltando em você. Como assim? Falei, vai fazer terapia, criatura. Eu sei que você não aceita religião nenhuma, faz terapia. Verifica o que está faltando em você. Porque não adianta ficar procurando. Não vai encontrar. Primeiro tem que se encontrar, se quiser encontrar alguma coisa. Né? Quem não se encontra, não encontra nada, nem ninguém. Então a primeira coisa que ela coloca aqui, a Joana, aceitar-se. E aceitar-se não é ser conivente com os erros, não é isso. Não é fazer mal para os outros e achar que está certo. Né? Não é lesar as pessoas, né, tanto afetivamente, quanto materialmente, quanto moralmente, e achar que isso está certo. Não é isso. Mas aceitar-se como é. Mesmo se tiver defeito assim, mesmo que se eu perceber que eu estou fazendo alguma coisa errada, prejudicando os outros, eu tenho que aceitar isso. Para eu mudar, para começar a mudar, eu tenho que aceitar que eu tenho um defeito. Né? Alguém chega para a gente e fala assim, você é mesquinho, você é egoísta, a pessoa fica brava, né? Quem te deu o direito de falar assim comigo? Acertou. Acertou na mosca, acertou na ferida, botou o dedo na ferida. Porque se alguém chegar e falar para você, fala assim, você é um invejoso. Aí você para, pensa. Bom, todo mundo deve ter algum pouquinho de inveja de alguma coisa, né? Mas invejoso assim, eu não sou. Não desejo nada de ninguém, não quero nada. Então, isso ignora. Mas quando a pessoa acerta a ferida mesmo, fala assim, você é invejoso, quem é você para falar comigo? Pronto, acertou. Quer saber quando a pessoa acerta a nossa ferida? É quando a gente fica bravo. Quando a gente fica irado com o que o outro fala. Ah, acertou na ferida, botou o dedo mesmo. Porque quando diz alguma coisa que não nos diz respeito, a gente fica olhando com cara de paisagem para a pessoa. Fala, tá bom, que eu não sou um poço de virtude, mas isso aí... O microfone acabou a pilha. Fugiu. Não queria escutar mais não. Fugiu. Então, geralmente a gente reage àquilo que nos sensibiliza, né? Se você encostar numa superfície gelada ou muito quente, você imediatamente tem a tendência a retirar o braço. Reage, né? Sensibilizou, então tira. Moralmente é assim também. Quando a pessoa fala alguma coisa que mexe, que acerta em cheio aquela que é a nossa ferida, a gente reage. Então a gente precisa cuidar da gente mesmo. Como é cuidar de si? Primeira coisa, aceitar-se. Eu preciso aceitar que eu sou uma pessoa falível, que eu tenho defeitos, mas que eu tenho virtudes, eu tenho vontade de melhorar, eu quero viver uma vida boa, feliz, e trabalhar essa melhoria. A gente vai cuidando de si, né, e vai se aceitando. Então aceitar-se não é dizer assim, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite assim. Isso não é aceitação. Isso não vai fazer bem. Porque os outros aceitam a gente, mas quem não se aceita como é, a gente mesmo, vai chegar um momento em que moralmente nós vamos começar a ter crise íntima. Né? Eu vejo pessoas que se dizem autênticas, que acabam depois na vida em uma depressão profunda. Já vi pessoas assim, que eram o auge da certeza de tudo, que eram assim, eu sou o bom e o resto é o resto. Cometeu suicídio. E ser encontrado morto, né, desencarnado, né, sem explicação nenhuma. Mas era o auge da autoestima. Né? Era nada, era disfarce. Né? Agir com desrespeito, achando que a gente é melhor do que todo mundo, fazendo tudo para se dar bem e o outro que se vire, né? Isso não vai fazer bem para a gente. A gente vai herdar de si mesmo um estado de alma horrível, que ao longo do tempo vai nos tornar uma pessoa triste, desinteressada pela vida, com desgostos, né? Com desinteresse, amargurado, depressivo. O que faz a gente caminhar bem é trabalhar os aspectos do bem em nós, não da dureza, da insensibilidade, né? Não é isso, é o contrário, trabalhar a sensibilidade, o amor, o bem. Isso vai fazer com que a gente viva feliz e tenha um curso de vida alegre, apesar dos problemas que a gente enfrenta. Né? Então, ser duro, insensível, não vai nos ajudar em nada. Né? A pessoa fala assim, eu sou autêntico, né? Não, não é autêntico, é grosso mesmo, né? Mal educado,
Falo o que vem na boca, o que vem na cabeça. Não pode. Eu posso até pensar uma coisa, não devia. Mas se acaso passar pela minha cabeça, eu tenho que mensurar se eu posso falar ou não. Se eu devo dizer ou não. A verdade nua e crua é semelhante a uma chaleira d'água quente que você joga sobre uma planta verde. Faz isso, para você ver como que ela fica linda depois. Pega uma plantinha linda, floridinha, chega lá, pega uma chaleira de água fervendo e joga em cima dela. Depois, daí alguns minutos, você vai lá olhar para você ver o que sobrou. É isso que é a verdade nua e crua. Sem respeito, né, sem medir a consequência. Então temos que medir. Temos que agir com compreensão, piedade, misericórdia. Quantos espíritos do mundo espiritual querem lembrar, no estertor das suas agonias e suas dores, o passado deles, em certo ponto, é ocultado. Que o espírito não tem acesso àquilo. Porque se ele tiver acesso, ele enlouquece mais ainda. E a função da lei divina não é punir a gente, é educar, é ajudar a gente a se educar, não punir. Não é punir. Ninguém está sofrendo na Terra ou está passando por algum constrangimento porque está sendo punido, castigado. Não. Por ato nenhum nosso, Deus nos castiga, por nada. Deus nunca castiga os seus filhos. Ninguém. E ninguém que morrer também, que praticou ato errado, vai para o inferno. Não tem inferno, não existe inferno. Existe um estado de alma muito ruim. Quando a gente produz o mal, a gente viaja para esse estado de alma. Então a gente pode estar no mundo espiritual dentro de um estado de alma desse. Ruim porque cultivou sentimentos ruins, porque foi ruim, porque fez só coisa ruim. Então dentro de si tem um estado de alma ruim, que lá do outro lado é um verdadeiro inferno íntimo. Mas não um lugar onde a gente vai queimar, tem um diabo que fica lá espetando a gente. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Isso é um conto de fadas para tentar passar medo na gente, que não ajuda em nada. Não ajuda em nada. O que ajuda em nada, ajuda a gente lembrar que a gente tem responsabilidade. Saber que a nossa vida é conduzida pelos nossos sentimentos, que a gente precisa trabalhar de maneira que eles sejam melhores do que eles são. Aí sim, aí a gente vai a algum lugar, né? Com sentimentos bons. Não somos perfeitos, ainda vamos errar muito, vamos nos enganar, mas sempre tomando consciência do erro, retomando o caminho e olhando, né? Dentro da moral cristã, dentro daquilo que Jesus ensinou, o que a gente deve fazer? Por exemplo, um exemplo banal, simples, né? Eu falo simples porque a teoria é, né? A prática não é. Mas um exemplo, o perdão. Se alguém me fere, alguém faz alguma coisa ruim para mim, mas não é uma coisinha não, uma coisa muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Qual é o conselho para que eu seja feliz? E não adianta usar o argumento que eu sou infeliz porque o outro fez aquilo para mim. Isso não funciona. Dentro do campo consciencial não funciona. Eu nunca vou poder chegar no mundo espiritual e dizer que eu passei uma vida amargurada, inteirinha, uma vida amargurada, cheia de angústia, de depressões, de dores, porque fizeram mal para mim. Nunca vou conseguir justificar com isso lá. Aquele que fez vai ficar com a dívida na consciência dele. Ele vai resolver isso para lá. Mas a maneira como eu me comportei emocionalmente é uma responsabilidade minha. Eu nunca vou poder usar isso para desculpar e dizer que eu tive uma vida amargurada porque o outro me feriu. Isso não vai funcionar. Por isso que Jesus falou, Pedro, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Porque dizia a lei antiga que era. O que ele fala? Não. É 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, sempre, para o teu bem, não é para o bem do outro. O perdão não faz bem para quem é perdoado. O perdão faz bem para quem perdoa. Então, se eu perdoo, se eu compreendo que aquela pessoa está numa condição, num momento de evolução que ele só pode dar aquilo, ninguém dá o que não tem. Se uma pessoa te lesou, se ela fez mal, que ela seja lá o que ela te fez, ela só podia dar aquilo naquele momento. Ela tinha o livre-arbítrio de não fazer, mas ela fez. Porque ela tinha essa capacidade, ela tinha esse entendimento, ela tinha esse sentimento. Então ela fez isso. Mas isso é um problema dela. Vocês sabiam que o mal, mesmo contra a gente, é um problema de quem faz, não é nosso? É um problema do ofensor, não é um problema nosso. Né? E aí, o que acontece? Eu preciso trabalhar os aspectos que envolvem a minha responsabilidade dentro disso. Qual é a minha responsabilidade de ofendido? Grande responsabilidade do ofendido, segundo Jesus, perdoar. E perdoar, quando ele fala, o Evangelho fala esquecer a ofensa, ele não está falando esquecer o fato. Mudar o quê? Mudar o sentimento. O fato a gente vai lembrar.
Não adianta falar assim, passa 40 anos e eu não lembro mais nada. Conversa. A gente lembra sim. Quando vê a pessoa, lembra. Lembra o que a pessoa fez, lembra detalhes. Mas já não tem mais aquele sentimento ruim apertando o coração. Você olha e lembra do fato, mas não diz nada. Aquilo não quer dizer mais nada. Aí a gente superou o sentimento. Essa é a nossa parte. Porque eu não vou conseguir chegar no mundo espiritual e dizer que eu não fiz nada de bom, que eu não alegrei minha família, que eu não me diverti, que eu não produzi nada, porque eu fui ofendido. Então eu passei uma vida amargurada. Tá? A culpa é do José, a culpa é da Maria. Aí a consciência fala assim, a culpa é sua. Como assim? Mas eu fui ofendido. Pois é, você foi ofendido. Agora, sentir-se ofendido era um problema seu. Isso era um problema do ofensor. Ter te ofendido é um problema dele. Um problema consciencial dele. Ele vai ter que se encontrar com isso na história dele. Vai resolver isso com ele mesmo. E vai doer muito. Tanto quanto doeu em você, vai doer nele. Vai doer nele, ou mais. Agora, a forma como eu lido com isso é um problema meu. Por isso Jesus falou, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, para você se desobrigar de carregar mágoas, de carregar ressentimento, carregar ódios, carregar melindres que vão acabar com a sua vida. E você não vai poder usar isso em tua defesa depois. Eu não vou poder usar em minha defesa o mal que os outros me fizeram. Não vou poder usar. Para me transformar na pessoa que eu me transformei. Uma vez prenderam num desses reportagens aí policiais, eu vi uma reportagem, prenderam uma pessoa, né, um senhor de 50 e poucos anos, e ele havia cometido um erro e havia matado uma criança, né? E foi abominável, né? O pessoal queria linchar ele lá, né? Aí com a mão com o rosto entre as mãos, o repórter perguntou para ele assim, mas por que o senhor fez isso? Chegou a crueldade de matar uma criança? Ele falou assim, é porque na vida inteira a única coisa que eu recebi foi morte. Só recebi desengano, desilusão, desde pequeno. E foi contando algumas amarguras que ele viveu. Ele não vai conseguir utilizar isso em defesa de si mesmo, do outro lado. As pessoas que fizeram isso contra ele adquiriram um débito próprio, que elas vão responder por isso. Pai, mãe, amigos, pessoas estranhas. Quem fez o mal já tem isso na própria história deles. Agora, o que ele se transformou usando isso é a responsabilidade dele. Porque eu posso pegar o mal que me fizeram e transformar num bem. Né? O que disse Jesus a Pedro? O que te importa os outros, Pedro? Segue-me tu. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que aceitar, cuidar de mim. Não posso usar os desconfortos que eu encontro na vida para justificar a minha infelicidade. Você não pode usar os desconfortos daquilo que você sente para dizer que você é infeliz. Não, nenhum de nós pode. Isso é um engano que nós cometemos, muito grande. A gente é infeliz por causas muito próprias, não por aquilo que nos fizeram. São os meus sentimentos que me levam a sentir o que eu sinto, e não aquilo que os outros me fazem, ou aquilo que eu enfrento na vida, ou a forma como eu estou. Não é isso. Então eu preciso mudar, né, essa dinâmica da minha mente, mudar esse entendimento meu a respeito das coisas. Sou responsável pela minha vida, pela minha felicidade. Então eu preciso trabalhar bons sentimentos, acabar com o vitimismo, com a culpa, assumir a responsabilidade dos erros, não há problema nenhum. Se eu errei, paciência, errei. Posso recomeçar? Opa, agora. No livro Vida Feliz, Joana de Anjos diz assim, caiu, levante-se, prossiga, não fica no chão não. Errou, recomeça. Faça um propósito bom e vá embora, levanta. O que Deus quer é ver a gente caminhando, melhorando, todo dia, melhorando. Ele não está preocupado com os nossos erros. Está preocupado que a gente errou, que a gente cometeu um engano, que a gente fez isso, aquilo. Não tem problema. Somos imperfeitos, mas o que não podemos é ficar parado, estacionado nem na culpa, nem no vitimismo e nem no conformismo. Eu sou assim mesmo, né? Eu vou continuar fazendo porque eu sou assim mesmo. Fazer o quê, né? Nem o conformismo, nem o vitimismo, nem a culpa. É levantar, dizer assim, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou superar isso. E prossegue, melhorando. Sem ficar lamentando. O lamento não ajuda, ficar sentado chorando não funciona. Não adianta. A gente não vai conseguir resolver as coisas assim. Espiritualmente não. A gente pode até
até despertar o dó das pessoas, né? A compaixão, a pessoa, coitadinho dele, e passa a mão na minha cabeça, né? E me dão uma balinha, né? E me levam para um lugar, tá? Tudo bem, vai mudar alguma coisa dentro de mim? Não vai, isso não vai mudar, eu preciso trabalhar o meu sentimento, né? Agora, não existe mágica, né? Para que a gente tenha bons sentimentos, precisamos exercitar bons sentimentos. O amor, a caridade, né? O Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, e os Espíritos também. Fora da caridade não tem salvação. Então eu preciso assumir alguma coisa que me ajude a exercitar os meus sentimentos. E a caridade no dia a dia, né? Tratar bem as pessoas, aprender a perdoar, tolerar, ter paciência, ter compreensão, isso é caridade. Né? Ajudar, onde for possível, a gente servir sempre, ser um servidor sempre, em qualquer lugar que a gente estiver. Né? E trabalhar os aspectos dos sentimentos para evitar o que? A mágoa, o ressentimento. Na hora a gente pode até ficar bravo, e às vezes fica, sente aquela agulhada, aquele mal-estar, mas em seguida dizer para si mesmo, não vale a pena, e eu estou assim porque eu quero ficar assim, é o meu orgulho que está me mantendo assim, então eu vou mudar isso e vou prosseguir. Quando nós fazemos isso, nós começamos a encontrar então o caminho da própria paz. Nós ficamos esperando e nas nossas orações pedimos a Deus que nos dê paz. Muita vez de vida atribulada e sofrida, clamamos aos céus, Senhor, me dê paz. Esquecendo-nos que a paz é uma conquista, cujo esforço está em um olhar mais brando, mais tolerante, mais pacífico, em relação a tudo e a todos. Se não temos as qualificações que acreditaríamos que seriam as melhores para sermos bem-sucedidos, temos as que ninguém tem, porque ninguém é igual a nós. Todos somos especiais perante os olhos divinos. Por que nos sentimos menosprezados? Por que aceitamos a palavra ferina daquele que nos deprecia? Olhemos para ele com misericórdia e compaixão e nos lembremos, somos seres divinos, temos uma vida abençoada e maravilhosa para viver. Construamos a paz de cada dia, movimentando as energias benévolas do nosso próprio coração, na direção de todos aqueles que precisam, que passarem pelo nosso caminho. Obrigado, Senhor, por tua bondade para conosco. Assim seja.